Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, você já aprendeu o que é Machine Learning, já aprendeu os tipos de aprendizado que estão envolvidos com Machine Learning, ok? Agora é hora de meter a mão na massa e trabalhar com dados reais. Então, nessa aula e sequência de vídeos, melhor dizendo, porque eu vou dividir essa aula em vários vídeos, você vai conseguir analisar uma base de dados reais disponível em um repositório público. Então, se você ficou interessado por isso, curta esse vídeo e segue até o final. Me acompanha aí, vem comigo! Então, pessoal, para você trabalhar com Machine Learning, você tem que entender que você vai ter que executar uma série de etapas, uma série de passos antes de executar o seu algoritmo propriamente dito. E esse é o objetivo dessa sequência de aulas. Essa aula eu vou dividir em 3 ou 4 partes, ou até mais, para que a gente trabalhe bem essa parte que antecede a execução dos nossos algoritmos de Machine Learning. Se a gente analisar Machine Learning e o aprendizado de máquina de ponta a ponta, a gente vai dividi-lo em várias etapas. A primeira etapa é você identificar qual a tarefa que você quer resolver. O que seu algoritmo vai fazer? Tá? Uma vez que você identifica isso, você vai tentar buscar os dados para dar de entrada a esse algoritmo. E você vai, a partir desses dados, conseguir visualizar e analisar algumas informações que estão contidas neles, sabendo inclusive se eles serão realmente úteis ou se eles precisam de uma determinada transformação. Se eles precisarem de uma transformação, você vai ter que preparar esses dados para esses algoritmos, porque a maioria dos algoritmos de Machine Learning precisam de uma espécie de pré-processamento. Então, todas essas etapas que a gente falou aqui, elas consistem no pré-processamento de dados, que antecedem a etapa seguinte, que você vai selecionar e treinar um modelo, você vai ajustar os parâmetros do seu modelo, você vai apresentar a sua solução e você vai lançar, monitorar e manter o seu sistema, que essa etapa a gente chama de treinamento e execução do algoritmo em si. Aí você pode perguntar onde você pode obter esses dados. Hoje eu tenho uma série de repositórios, que está disponível para a gente, repositórios públicos. Os mais famosos são repositórios da UC e o repositório da Kaggle. Tá? Existem também metaportais, portais como o dataportals.org, o opendataMonitor.eu, o candl.com, tá? E uma série de outros dados, como da Amazon também, que estão disponíveis para você baixar e fazer os seus estudos aí, ok? Para essa sequência de aulas, eu escolhi utilizar uma base de dados, um arquivo que está no repositório da UC. Tá? Ele é o chamado Adult Dataset, tá? E ele tem como objetivo, você pode utilizar para prever, se as pessoas vão ter de rendimento em um ano até 50 mil por ano ou acima de 50 mil. Esse dataset é multivariado, originalmente ele tem mais de 48 mil registros. Ele tem dados atributos tanto categóricos como atributos inteiros. Tem 14 atributos que a gente fala de atributo pré-visor e tem uma classe. Ele foi doado em 96. Ele geralmente é utilizado em tarefas de classificação, que é o nosso primeiro objetivo, Tem alguns valores que são faltantes que a gente vai começar a trabalhar com eles, ok? Então, é um repositório bem interessante para a gente começar as nossas aulas. E aí, tem a lista de atributos que vem contido nessa base. Então, você vai ter atributos como idade, a classe de trabalho da pessoa, o grau de escolaridade, a quantidade de anos que a pessoa estudou, o estado civil, a ocupação, como é que é o relacionamento, a raça, o sexo, quanto que ela ganhou de capital no ano, quanto que ela perdeu de capital, quantidade de horas de trabalho semanal, a sua nacionalidade e o atributo classe, O atributo meta também chamado, que indica se um determinado registro equivale a uma pessoa que ganhou mais de 50 mil por ano ou menos até 50 mil por ano. Tá? Todas essas informações elas estão aí contidas nos próprios metadados desse arquivo, ok? A gente consegue, a partir desses dados, como eu falei, você consegue visualizar algumas informações. Então você consegue ver valores de cada um desses atributos. O que é importante você ver, como é uma base de dados americana, você tentar se apropriar um pouco de como é que é conhecido isso.
Então você vai ver, por exemplo, algumas idades. Então aqui nessa tela vocês vão ver, por exemplo, os 5 primeiros registros dessa base. Você consegue também, é interessante você ter uma descrição dos dados. A gente viu no metadado que nós tínhamos para essa base originalmente mais de 48 mil registros, porém os pesquisadores que disponibilizaram já fizeram uma limpeza nesses dados e foram descartados alguns dados, né? Hoje a gente tem 32.561 registros, que são muito importantes, são sim, mas é um volume muito grande para trabalhar, mas a gente vê que foi descartado vários. E a gente vê também que eu tenho atributos como idade, que é do tipo inteiro, e o work class, que é do tipo objeto, ou categórico também, que é assim chamado. Tá? E a gente pode explorar os valores também desses atributos. A gente pode ver, por exemplo, que a idade, ela geralmente varia entre 23 e 36 anos, né? O maior volume de pessoas que tem nessa base, mas eu tenho pessoas que, por exemplo, tem uma pessoa que tem 87 anos, uma pessoa que tem 86 anos, então eu consigo descrever. E a gente vai aprender na sequência de aula como a gente vai fazer isso daí. A gente consegue ver que a principal classe de trabalho é quem trabalha na rede privada. Esse outro atributo, nos próprios metadados, o FNLWGT, ele não tem uma informação do seu significado. E eu deixei ele de propósito, porque uma das etapas do pré-processamento é a gente descartar o algoritmo que não é tão interessante para a gente. A gente vai fazer isso posteriormente. O nível de educação, o nível acadêmico que as pessoas chegaram, né? Então a maioria estudou até o ensino médio. A gente tem quantos anos as pessoas estudaram, em média estudaram 9 anos. A gente tem o estado civil da pessoa, se ela foi casada no civil, né, por exemplo. A gente tem o tipo de ocupação hoje que a pessoa tem, por exemplo, a gente tem geralmente muitos especialistas, muitos profissionais especialistas. Tipo de relacionamento, se a pessoa nessa base de dados representa o esposo, o viúvo, uma esposa. A gente tem também a raça da pessoa, a gente tem o sexo, a gente tem uma base de dados que tem muito mais homens do que mulheres, né? Aí a quantidade de pessoas que ganharam capital, então a maioria não ganhou, a maioria também não perdeu o capital, e a gente consegue ver também que a maioria das pessoas trabalham até 40 horas semanais, mas a gente consegue ver uma pessoa, por exemplo, que trabalha 94 horas. Então essas informações são extremamente importantes quando você está analisando sua base. E a gente tem que, como é uma base de dados do censo norte-americano, obviamente a maioria das nacionalidades são de pessoas nascidas nos Estados Unidos. E a maioria das pessoas também nessa base, elas ganham 24 mil pessoas, mais de 24 mil pessoas ganham abaixo de 50 mil por ano. E a gente consegue também ver a nível de histograma, o que é bom para a gente representar graficamente essas informações. Então a gente viu lá que na idade ela geralmente varia entre 23 e 36 anos. E aí a gente consegue ver nessa imagem aqui que a gente tem o gráfico onde tem o maior volume. A gente consegue ver também que as pessoas que mais anos estudaram foi 9 anos, que a maioria das horas das pessoas que trabalham por semana são 40 horas e assim vai. Tá? Então, tipos de variáveis encontradas numa base. A gente vai encontrar variáveis numéricas e a gente vai encontrar variáveis categóricas, como vocês puderam ver. As numéricas elas podem ser definidas como contínuas ou discretas. As contínuas são aquelas variáveis que entre dois valores eu tenho um número infinito de valores, geralmente variáveis do tipo real, como o salário de uma pessoa, ou o ganho de capital, a perda de capital. As discretas geralmente têm um número finito, né? Então geralmente a quantidade de anos que a pessoa estudou. Nas categóricas elas podem se dividir entre nominais e ordinais. Né? As ordinais, como o próprio nome diz, tem uma hierarquia entre elas e as nominais não. Então, por exemplo, nominais pode ser a classe de trabalho, a pessoa que trabalha no emprego privado ou no emprego público, não existe uma hierarquia de quem é mais importante. Mas ordinais, por exemplo, quem tem um curso superior, dependendo do seu tipo de estudo, pode ter um nível de importância de quem só estudou até o fundamental. E aí a gente pode fazer uma classificação, partindo desse conceito nos atributos da nossa base em questão. Então foi verificado que, a partir dessa análise, que o ganho de capital e a perda de capital são variáveis do tipo numéricas contínuas, a idade, a FNLWG, o número do Education 1 e o horas por semana são numéricas e discretas. Por sua vez,
work class, marital status, occupation, relationship, race, sex e native country são categóricos nominais. E o education, quer saber o nível de educação da pessoa, é ordinal. Então, e essa classificação ela pode mudar dependendo de como você analisar os seus dados. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Continue essa parte, é a primeira parte. A gente vai ter outras partes desse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai conhecer o ambiente e começar a tentar pré-processar esses atributos. Então fica aqui, curta esse vídeo e até a próxima videoaula. Um abração, pessoal!